chegou a hora do grande debate. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal negou por 3-2 a liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que convocava juízes de execução penal a avaliar a liberdade condicional de presos com mais de 60 anos, ou seja, grupo de risco. Esse é o tema do grande debate desta sexta-feira. Aqui ao meu lado, Gabriela Prioli e Tomé Abduch, empresário e porta-voz do movimento Nas Ruas. Caio Coppola continua se recuperando e a gente deseja melhoras para ele. Em breve estará de volta com a gente. Como é que vocês avaliam essa decisão? Inclusive, deixa eu pegar rapidamente aqui, tem até aspas do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Não podemos soltar presos e pôr em risco a população, diz Moro sobre crise do coronavírus. Eu começo com você, Gabriela Prioli. Bom dia, Gotino. Bom dia, Tomé. Bom dia para todo mundo que está assistindo. Já vou dizer para o pessoal que está assistindo a gente que eu recebi umas mensagens nas minhas redes sociais dizendo que eu falo muito rápido. Então, eu vou tentar hoje falar um pouquinho mais devagar. Acho interessante essa fala do ministro Sérgio Moro, porque o ponto que a gente tem que pensar aqui é: se a gente mantiver as pessoas presas, a gente também vai estar colocando toda a população em risco. Por isso que esse assunto é tão importante. Então, de fato, Gotino, a liminar do ministro Marco Aurélio no sentido de convocar os juízes para reavaliar a prisão de detentos parte do grupo de risco, ela foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, mas está vigorando uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que faz essa mesma recomendação. Depois eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre ela. Agora eu queria propor para a gente uma reflexão racional. Eu sei que quando a gente fala de sistema penitenciário, a gente está falando de pessoas presas porque elas cometeram crimes, obviamente, aqui eu falando já dos presos condenados e não aqueles presos provisórios, mas de qualquer maneira são pessoas acusadas da prática de crime. E aí o natural é que a gente tenha medo. Mas eu vou pedir para a gente dar umas 3 respiradas e conseguir fazer uma análise um pouco mais fria. Quero que a gente parta de algumas premissas. Então, a primeira premissa que a gente tem que considerar é: o nosso sistema carcerário é superlotado. A gente tem mais de 700 mil presos e a gente tem pouco mais de 400 mil vagas, segundo dados do Infopem de 2019. Ou seja, se a gente está falando sobre aglomeração de pessoas, isso é o que mais a gente tem no sistema penitenciário. Outro dado muito relevante é: a situação dos nossos presídios é absolutamente precária. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu numa ação de descumprimento de preceito fundamental, número 347, o estado de coisas inconstitucional do nosso sistema penitenciário. O que quer dizer isso? Que lá as pessoas estão submetidas a condições degradantes. As celas são escuras, elas são úmidas, não tem circulação de ar. As pessoas são mal alimentadas, elas ficam muito próximas umas das outras porque não tem espaço para todo mundo. Só 37% das nossas penitenciárias têm serviço de saúde e é serviço básico de saúde. É por isso, inclusive, que a gente tem um índice de contaminação por doenças infecto-contagiosas dentro dos presídios, tuberculose, HIV, enfim, várias doenças, muito mais alto do que a gente tem na população que não está privada de liberdade. E aí, por que eu estou falando que a gente precisa considerar tudo isso? Porque essas pessoas que já têm uma condição de doença pré-existente são mais vulneráveis ao vírus Covid-19. As pessoas em situação de aglomeração são mais vulneráveis ao vírus. A gente tem quase 8 mil detentos hoje no Brasil que são maiores de 60 anos. Então, idosos, também um grupo de risco para disseminação do vírus, do coronavírus. Se a gente não tomar cuidado com essa situação do sistema penitenciário, a gente corre o risco de gerar uma crise na saúde pública que vai se comunicar para o mundo exterior. Então, se não por solidariedade às pessoas que estão privadas de liberdade, a gente pode até adotar uma perspectiva só egoísta, porque a situação intramuros, então dentro das cadeias, vai se comunicar com a situação aqui de fora. E por que eu afirmo isso com tanta certeza? Porque vocês poderiam me perguntar: mas Gabriela, não seria só a gente restringir visita? Porque aí eu não teria contato entre os detentos e o mundo externo, ou restringir as saídas. Seria bom se fosse assim tão fácil. A gente precisa considerar que nas cadeias tem aproximadamente 112 mil pessoas que trabalham todos os dias. Esses agentes penitenciários entram nas cadeias e saem das cadeias. Então, eles vão poder ser considerados um vetor de disseminação desse vírus. Fora isso, se a situação das pessoas privadas de liberdade se agravar, eu já disse para vocês que a gente não tem como tratá-los dentro das cadeias, porque se só 37% das unidades prisionais têm um sistema de saúde básico, significa dizer que nenhuma tem UTI.
Então, se eles apresentarem um quadro mais grave, eles vão ter que ser tratados fora das cadeias. E aí a gente vai ocupar leitos de UTI que poderiam ser usados para pessoas que não estão privadas de liberdade. Se a gente não conseguir achar uma solução sensata para diminuir o risco que o sistema prisional apresenta para a disseminação do coronavírus, todos nós vamos padecer. Muito bem. Esse é o argumento inicial da Gabriela Prioli sobre este tema. A gente vai explicando todos os dias o debate, como é que ele funciona, para que você entenda esse quadro de grande sucesso na CNN americana. A gente tem agora também aqui no Brasil. No argumento inicial não há interrupção, não há interferência. Agora, quem traz a visão sobre esse tema é Tomé Abduch. Você, Tomé, bom dia. Bom dia. Bom dia a vocês, Gabi. Bom dia. A decisão foi muito assertiva do Supremo Tribunal Federal, mas eu gostaria de iniciar aqui o meu discurso dizendo, como sempre fala o nosso presidente Jair Bolsonaro, se você não quiser ir preso, não cometa crimes. E se nós tivermos que pensar na população brasileira ou pensar nesses criminosos que estão presos, nós pensaremos com certeza primeiro na população brasileira. Isso é o íntegro e o correto a se fazer. Essa decisão foi tomada, na verdade, houve o Instituto de Defesa do Direito, ele acabou entrando com uma liminar. Essa liminar ela foi contraposta também pelo Ministério Público. É importante a gente deixar claro que o Ministério Público brasileiro ele foi contra a estarem soltando esses presos e foi colocada ali uma decisão colegiada, né, em votação, onde a grande maioria no Supremo Tribunal Federal decidiu que os presos deverão continuar presos. Infelizmente, tivemos 2 votos a favor de soltarem os presos. Adivinha de quem? Do nosso querido Gilmar Mendes, que é uma das pessoas que mais solta bandidos no Brasil, e também do ministro Marco Aurélio Mello. É claro que é uma questão importante, uma questão de direitos humanos, temos que cuidar das pessoas, não podemos deixar os detentos dentro da cadeia ali morrendo de qualquer forma, mas se houver uma decisão a ser tomada, como a própria Gabriela colocou agora, temos uma UTI para uma pessoa de bem e para uma pessoa condenada por ter cometido um crime, eu tenho certeza que essa UTI tem que ser para a pessoa de bem. Por outro lado, eu acho que algumas medidas importantes podem ser tomadas sim. Os estádios do Brasil podem ser utilizados para que a gente possa isolar essas pessoas que eventualmente possam ter aí a dúvida de estar ou não com coronavírus. Pode-se mostrar um plano de ataque para que a gente possa ajudá-los. Mas a decisão correta é sempre a favor do povo brasileiro, não há dúvida sobre isso. Muito bem, os argumentos iniciais aqui do Tomé Abduch, pelo que eu entendi, são visões diferentes. Tomé Abduch, preso tem que ficar preso. E você, Gabriela Prioli, cada caso deve ser analisado. Deixa eu mencionar aqui quais são os casos que foram englobados aqui nessa decisão. Grupo de risco, a gente está falando aqui, a liberdade condicional não foi permitida. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, pessoas com doenças crônicas, respiratórias, grávidas e lactantes, soro positivo para HIV, diabéticos, tuberculosos, cardíacos, portadores de câncer e pessoas com mais de 60 anos, que são os grupos de risco. Gabriela. Gotino, com certeza absoluta, a gente discorda nesse ponto de forma veemente. Eu jamais teria coragem aqui de defender a imposição de uma pena de morte que é expressamente vedada pela Constituição Federal Brasileira, demonstrando uma postura absolutamente pouco solidária. Enfim, quero explicar um pouco o que aconteceu em relação a esses pedidos. O IDDD fez um pedido como amicus curiae no âmbito dessa DPF número 347 junto ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio tinha concedido uma liminar no sentido de conclamar os juízes para que eles decidissem caso a caso. Então, veja, não era uma ordem irrestrita para que fossem soltas todas as pessoas condenadas por crimes, enfim, era só um pedido para que os juízes analisassem os casos. O que, aliás, já deveria ser feito sem existir uma conclamação por parte de um ministro do STF. O juiz da execução penal, ele tem que periodicamente analisar os casos que estão ali sob a sua competência. O que é importante? Um dia antes do plenário decidir, do plenário não foi o plenário, um dia antes do STF decidir por maioria derrubar essa conclamação do ministro Marco Aurélio, o CNJ editou uma resolução, a resolução número 62, que contém recomendações nesse mesmo sentido. Então, para que os juízes analisem os casos das pessoas nos grupos de risco, então as pessoas com doenças pré-existentes, as gestantes e lactantes ou mães de crianças com até 12 anos e os idosos, para que a gente possa decidir quais pessoas que a gente consegue
fazer sair do sistema carcerário para que a gente não tenha esse agravamento do quadro. Quero falar sobre algumas situações. A primeira, para mostrar que alguns ministros do Supremo, o Tomé fez uma menção ao ministro Gilmar Mendes, eu vou me permitir fazer uma menção ao ministro Roberto Barroso, que foi um dos ministros que votou contra a liminar do ministro Marco Aurélio, e aí ele faz uma consideração no seguinte sentido. A verdade é que, para bem e para mal, a contaminação no Brasil ainda está no topo da cadeia alimentar. Então, o que ele quis dizer é que essa medida de análise da situação dos presos não era uma medida tão urgente, porque, afinal, a contaminação ainda atingia só as pessoas mais ricas. E a gente vê que isso é uma mentira. Tivemos ontem a confirmação da primeira morte por coronavírus no Rio de Janeiro e foi a morte de uma senhora que foi contaminada, sim, por alguém no topo da cadeia alimentar, mas justamente por pertencer a um grupo mais vulnerável da população, faleceu. Então, a patroa dessa senhora, que era uma empregada doméstica, segue viva e ela, que era uma empregada doméstica, morreu. Quero falar que eu conversei aqui, nessa esteira da recomendação do CNJ, número 62, eu conversei com o desembargador do TRF da Terceira Região, aqui em São Paulo, o desembargador Paulo Fontes, e ele já concedeu 2 habeas corpus para casos diferentes, já com base nessa resolução. Um para uma senhora de 69 anos que cumpria a pena por tráfico de drogas e estava cumprindo pena em regime fechado. Então, ela foi para a prisão domiciliar. Veja, ela continua presa, mas agora em casa, para permitir que a gente tenha um problema menor em relação à aglomeração de pessoas. Outro caso também de tráfico, mas dessa vez um caso de tráfico internacional, no qual a pessoa cumpria já a pena em regime semiaberto. E aí o desembargador colocou essa pessoa também em prisão domiciliar. O que me disse o desembargador é que ele está buscando, ainda está refletindo sobre critérios objetivos para poder lidar com as situações que vão ser apresentadas. Ele me deu uma primeira sugestão de critério que seria manter presas as pessoas que estão privadas de liberdade por crimes cometidos com violência e grave ameaça, então aí a gente já tem uma redução de risco, e manter presas as pessoas que cumprem a pena em regime fechado, a menos que elas se estejam no grupo de risco. E aí vai ser feita uma análise individualizada. Gabriela Prioli, vou passar a palavra para o Tomé Abduch com uma declaração textual da Gabriela. Se o sistema penitenciário permanecer do jeito que está, é condenar esses presos à pena de morte, Tomé Abduch? É claro que não. As pessoas hoje estão se trancando dentro de casa para que elas possam se defender do vírus. Hoje, esses presos estando dentro da cadeia, e se nós cancelarmos imediatamente as visitas que eles têm, colocar uns critérios para que as pessoas que cuidam dos presídios, os policiais que cuidam dos presídios, se cuidem para que esse vírus não entre dentro da cadeia, eu entendo que eles estão extremamente protegidos. Eu queria aqui fazer um contraponto à fala da Gabriela, que é o seguinte: eu não sou a favor da pena de morte, nem disse isso aqui. Eu disse que eu queria explicar, colocando um exemplo claro. Sou de família italiana, converso todos os dias com a minha família na Itália, e hoje os médicos na Itália, eles estão nos hospitais chorando nos corredores, pois eles têm que decidir quem vive e quem morre. E eles vão priorizando por ordem de idade, por doenças. Eu quis dizer que se eventualmente tiver que ter uma decisão de uma UTI para um bandido, uma pessoa que cometeu crime, para alguém que seja uma pessoa de bem, uma pessoa da família brasileira, essa UTI tem que ser colocada para a família brasileira. Então, foi completamente mal entendido por ela a minha colocação. É importante, sim, nos preocuparmos. Nós temos que cuidar dessas pessoas que estão dentro da cadeia, mas critérios têm que ser seguidos. A prioridade é o povo brasileiro. Gabriela? Eu concordo, a prioridade é o povo brasileiro. Agora, o que o Tomé não conseguiu responder é justamente a minha afirmação de que o fato da gente restringir visitas ou restringir as saídas temporárias não vai fazer com que a situação que a gente vai enfrentar dentro dos presídios se comunique para fora dos presídios. Acho que, talvez eu não tenha sido bem compreendida, mas existem agentes penitenciários que trabalham dentro desse local que é insalubre, que apresentam um risco muito mais significativo de disseminação do vírus. Essas pessoas que trabalham no sistema penitenciário, os agentes penitenciários, que são cidadãos brasileiros, que têm família, eles estarão mais suscetíveis aos riscos se a gente não tomar medidas para que a gente possa diminuir o impacto dessa epidemia no nosso sistema carcerário. Mas aí não seria mais fácil fazer um sistema voltado para os agentes penitenciários, para os funcionários, colocando eles numa área e eles vivendo esses dias de preocupação, esses dias de caos, para cuidar dos presos, testando, fazendo o teste do coronavírus a esses profissionais? Olha, Gotino, eu adoraria te dizer que a gente consegue fazer isso, mas a gente não consegue sequer colocar os presos numa cela em que eles caibam.
A gente precisa analisar a situação segundo o que a gente tem de dado prático. Não adianta a gente falar, olha, as pessoas vão ser presas e vão permanecer isoladas numa área específica do presídio. Aonde? Não tem lugar. Eu acabei de dizer que a gente tem mais de 700 mil presos, a gente tem pouco mais de 400 mil vagas. Não tem espaço, não tem tratamento de saúde. Deixa eu perguntar para o Tomé, e essa superlotação, você não acha que é um problema para essa questão do coronavírus? É claro que é um problema sério, mas como você mesmo colocou agora, vamos se preocupar em passar conhecimento para esses caras, essas pessoas que fazem, né, o controle das cadeias, para que eles não façam a disseminação do vírus dentro das cadeias. Vamos pelo menos primeiro começar a cuidar deles, que são as pessoas de bem que lá estão. Se eventualmente tivermos o vírus sendo propagado dentro da cadeia, vamos entender quem são as pessoas que estão doentes, quais são as pessoas que estiveram ao lado e que têm o referente risco, e vamos isolar essas pessoas pensando em algum plano para que a gente não tenha essas pessoas soltas, como acontece nos últimos anos. Nós estamos cansados, o povo brasileiro está cansado de saidinha de Natal, está cansado de ver gente que matou o pai e a mãe saindo da cadeia quando eventualmente chega o dia dos pais, o dia das mães. Esse é o que são os maiores problemas que nós temos no Brasil, é a falta de impunidade. Bandido tem que estar na cadeia, tem que ser tratado como bandido. Claro que ninguém quer que o bandido seja morto dentro da cadeia e nem que se dissemine, que tenha uma morte em massa na cadeia. Mas se tivermos que decidir entre o povo brasileiro e esses bandidos, a minha decisão é sempre pelo povo brasileiro. Não consegui fazer a leitura labial ali da Gabriela. O que você falou, Gabriela? Nem lembro. Mas é que não tem onde colocar, gente. É que eu fico assim... Desculpa, mas a gente precisa analisar a situação de forma pragmática. Eu acabei de falar que um desembargador aqui de São Paulo já disse que está tentando estabelecer critérios objetivos. Esses critérios objetivos para colocar pessoas em prisão domiciliar excluem as pessoas condenadas por crimes cometidos com violência e grave ameaça. Então não adianta gritar a pessoa que matou pai e mãe. Porque, enfim, é o que eu estou propondo, que a gente não faça uma análise apaixonada, que a gente consiga ter frieza. Eu vou dizer uma coisa, mas se a gente estiver no meio de um incêndio, porque a gente fica desesperado, a gente decidir abanar, o fogo aumenta. Então, a gente precisa conseguir manter a racionalidade para pensar na situação de forma racional. Aqui em São Paulo, uma decisão para restringir as saídas que foi mal comunicada para os presos, e é importante a gente dizer aqui que as autoridades públicas têm pouco controle do sistema carcerário, que no geral é dominado pelas facções criminosas no Brasil. Então, essa decisão que foi mal comunicada para os presos acabou gerando uma fuga em massa. E aí você tem pessoas que estavam num sistema mais suscetível à disseminação do vírus e que saíram desse sistema. Então, você precisa ter o cuidado para comunicar adequadamente essas decisões, precisa ter o cuidado porque nas visitas, geralmente, é que as famílias levam alimentação para esses presos, e se a gente não tiver as pessoas se alimentando de forma adequada, a gente tem uma maior suscetibilidade também, porque a imunidade cai, né? Todo mundo sabe que a gente precisa se alimentar bem para ficar com a imunidade em alta. Outra coisa é pensar de que forma que essas medidas, que o coronavírus está sendo usado, na verdade, só para restringir direitos dos presos. Se a gente diz que não vai ser suficiente restringir a visita, não vai ser suficiente impedir a saída, porque tem pessoas entrando e saindo do sistema carcerário todos os dias. O que a gente vê é que a preocupação das autoridades, na verdade, então, aqui eu vou parafrasear o ministro Barroso, é a preocupação que atinge só o topo da cadeia alimentar, porque quem está na ponta da corda não é atingido por essa preocupação. Então, o agente penitenciário continua vulnerável. Quando, por exemplo, a resolução do CNJ fala em a gente suspender as audiências de custódia das novas pessoas que estão sendo presas, o CNJ está pensando nos juízes, né? Porque se a gente estiver fazendo uma audiência por videoconferência, a gente continua tendo policial militar em contato com esse novo preso, a gente continua tendo os agentes penitenciários. Então, será que a gente está pensando na população mais vulnerável ou, de novo, é uma preocupação que só atinge quem tem uma situação mais confortável na sociedade? Deixa eu perguntar para o Tomé Abduch. Tomé, nem os casos, você prefere a manutenção do sistema penitenciário como ele está neste momento, mas e os presos do semiaberto, por exemplo, que eles inclusive perderam o benefício de sair durante o dia para trabalhar, agora eles vão ficar presos, confinados, né? Vão ficar dentro da cadeia. Nem nesse caso você pensa em mudança? Tino, eu queria primeiro rebater somente uma questão, que muitas dessas famílias que vão visitar os presos não estão indo lá para levar alimentos, não. Estão indo lá para levar drogas, para levar telefone celular, para levar armas, que é o que a gente vê dentro das cadeias. E eu acho que essas pessoas que estão em regime semiaberto têm que voltar para a cadeia, sim. Quando nós temos a saidinha de Natal, no final do ano,
grande parte das pessoas não voltam para a prisão, isso é um fato, é claro, e muitas dessas pessoas cometem crimes quando estão fora. Nós temos que preservar o povo brasileiro e acabar com esse discurso aí que nós temos que ficar se preocupando com bandido. Bandido é bandido, gente. Nós temos que se preocupar com as pessoas de bem deste país. Claro que nós temos que se preocupar com a superlotação das cadeias, mas esse problema, eu volto aqui um pouco aos governos antigos, foi um problema ocasionado nos últimos 16, 20 anos de governo, que governaram o Brasil para assaltar o Brasil, que em vez de colocar dinheiro no lugar correto, que seria o quê? Em presídios, em saúde pública, em educação, colocaram dinheiro nessas obras aí gigantescas para estádios de futebol, onde foi roubado bilhões do nosso país, e nós ficamos sem dinheiro até para colocar nas cadeias e poder tratar melhor as pessoas que lá estão presas. Outra coisa, essa turma tem que trabalhar. Esse negócio de ficar lá preso, lá jogando bola, jogando carta o dia inteiro e não pagar pelo que você está fazendo é um grande absurdo. E uma outra questão, tem bandido ali dentro que a família dele, pessoas que cometeram crimes, que mataram um pai de família, a qual a família do bandido recebe uma ajuda no final do mês e a família do que perdeu um pai não recebe nada. Tá tudo errado, gente. Essa inversão de valores no Brasil, ela tem que acabar. E é por isso que eu acredito nesse novo governo, porque eu vejo coisas coerentes. Eu acredito sim no ministro Sérgio Moro, e nós temos que apoiar o pacote anticrime, que é uma das coisas que pode mudar esse Brasil e acabar com a impunidade. Gabriela? Olha, Gutino, acho que a gente pode passar para um outro tema relacionado a essa questão dos presos e do coronavírus, porque a gente já está falando das pacote anticrime, saída, governos do PT, enfim, até me perdi aqui. Acho que a gente já pode começar a tratar de questões mais específicas. Eu não entendo por que a gente sempre foge do tema. O que a gente está dizendo aqui é, temos um problema de ordem prática, o nosso sistema é superlotado e agora não adianta a gente discutir que ele é superlotado por culpa de quem? Adianta a gente considerar que ele é superlotado. O fato dele ser superlotado e de ele apresentar condições absolutamente precárias para a sobrevivência daqueles presos, com as celas úmidas, escuras, sem ventilação, faz com que, e além disso, com pessoas já contaminadas por outras doenças, então em estado de vulnerabilidade de saúde, vai fazer com que a disseminação do vírus seja mais intensa. E esse problema intramuros vai se comunicar com a sociedade extramuros e é a partir daí que a gente precisa agir. Então a gente precisa começar a pensar como que a gente faz para, sem apresentar um risco significativo para a população brasileira, a gente conseguir diminuir essa população carcerária, principalmente naquilo que se relaciona com a população de risco. E não só por solidariedade aos detentos, é que eu sinto muito que o Tomé tenha estendido a percepção absolutamente, enfim, cruel dele em relação às famílias dos presos. As famílias dos presos, elas não foram condenadas, Tomé. Os familiares dos presos, eles não têm que pagar por um erro que um familiar dele cometeu. É disposição da nossa Constituição Federal que nenhuma pena passa da pessoa do condenado. Então, você não pode ser responsabilizado por ser mãe de alguém que cometeu um erro. Você não pode ser responsabilizado por ser filho de alguém que cometeu um erro. A fala que você faz aqui, no sentido de que essas pessoas vão lá visitar, não porque elas têm algum tipo de afeto, de afeição pelos seus parentes, ainda que eles tenham cometido um erro, e aí considerando que todo mundo que vai visitar um parente seu que está preso, mostrando um despreendimento e uma humanidade significativa, está indo lá para cometer um crime, para levar droga ou para levar alguma outra coisa, é algo assim que eu faço questão de repudiar de forma expressa e veemente, porque isso não tem nenhum alicerce empírico, o Tomé não apresenta nenhum dado prático, ele não tem nenhuma conclusão, ele não fala de nenhuma acusação formal, a única coisa que ele tem é impressão e preconceito e isso é muito grave. Então, acho que a gente pode continuar aí com outras questões, porque tem cenário internacional, tem os casos do interior de São Paulo que já tem uma pessoa que foi visitar e estava com coronavírus. Claro. Tomé Abduz, pode falar. Vamos lá, deixa eu deixar claro aqui que é óbvio que nenhuma pessoa tem que pagar pelo crime de um ente querido, mas essa pessoa também não tem que receber dinheiro do Estado porque esse ente querido acabou cometendo um crime. Esse é o meu ponto. E eu não tenho nada de crueldade aqui no que eu estou dizendo. É uma realidade que entra, assim, drogas e armas dentro dos presídios por conta das pessoas que estão indo visitar os seus entes queridos. Então, isso é um grande problema que nós temos no Brasil. De forma nenhuma. Tem muitas pessoas... Aliás, tem muitas pessoas de bem que têm pessoas dentro de casa que cometem crimes. Aliás, a grande maioria dos brasileiros são pessoas de bem. E o
que eu prezo são por essas pessoas. A minoria comete crimes, mas são essa minoria que causam um pânico no nosso país. Que país que nós estamos vivendo? E o fato de nós voltarmos para o passado, é óbvio, eu até peço desculpas a você, Gabi, por nós estarmos saindo um pouco da discussão principal e você está coberta de razão em relação a isso, mas nós temos que entender por que nós chegamos até aqui e por que nós estamos vivendo isso até agora. Porque a nossa medida agora não é um remédio, não é uma alternativa para que isso não venha a acontecer no futuro. Então, informando, eu tenho a certeza que o nosso dinheiro foi gasto de forma errada no nosso país e nós estamos nessa situação de hoje, tendo essa discussão aqui por conta disso. Mas vamos fazer o nosso melhor para preservar a saúde de todos, em primeiro lugar, sempre das pessoas de bem desse país. Vamos falar agora como lidar com esse barril de pólvora. Medidas já foram anunciadas por alguns governos de estado, provocaram fuga em massa. Em São Paulo, por exemplo, registrou mais de 1.000 fugas, redução ou suspensão de visitas em alguns casos, cancelamento das saídas temporárias, ou seja, os presos perderam benefícios. Como lidar com esse dilema, porque provocou uma insatisfação geral dentro das penitenciárias? Começo agora com você, Tomé. Olha, é uma situação realmente muito complicada, né? A gente passa um momento difícil, as decisões têm que ser tomadas e essas decisões não são fáceis de ser tomadas. Eu acredito que deva haver sim um respeito em relação a essas pessoas que lá estão. Eles devem cumprir as penas. Uma outra coisa que me incomoda muito no Brasil é essa redução de pena. A pessoa vai presa, dependendo, cumpre 1/6 da pena. Dependendo, cumpre metade da pena. Dependendo, cumpre 3/5 da pena. Eu acho que a pessoa tem que ter uma pena e tem que cumprir a pena dela da maneira correta, da maneira certa, para que ela possa ter o entendimento que o crime não compensa. Então, eu acho que eu vou um pouco para essa linha. Você é a favor da retirada desses benefícios neste momento de caos por conta do coronavírus? Claro, não tenha dúvida. As nossas famílias vão estar todas expostas, nós vamos estar todos dentro das nossas casas, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Vamos imaginar que falte comida no Brasil, como está faltando em outros países do mundo, e essas pessoas que eventualmente aí estão em locais mais simples e que têm uma tendência a cometer crimes, possam estar saindo para assaltar as nossas casas. Eu não quero ter esse tipo de pessoa na rua nesse momento. Tem que estar na cadeia, sim, não tenho dúvida. Gabriela Prioli, a sua visão sobre esses benefícios que foram retirados neste momento por conta do coronavírus? Gotino, eu de novo vou precisar me manifestar. Essa associação da pobreza com a tendência a cometer crime, meu Deus do céu, eu estou sofrendo hoje aqui na bancada. Não me oponho, acho que a gente pode sim pensar em situações, inclusive soluções que restringam o direito da população carcerária nessa pandemia de coronavírus. Então, tudo bem se a gente decidir suspender por um tempo as saídas temporárias, tudo bem se a gente decidir restringir por um tempo as visitas. Aqui já ressaltando que a resolução do CNJ fala em restringir visitas de pessoas que apresentem sintomas de gripe, mas isso não é suficiente, porque a gente já tem estudos mostrando que as pessoas que apresentam sintomas, elas disseminam, elas têm uma capacidade de promover o contágio muito mais acentuada, mas as pessoas que portam o vírus e que são assintomáticas, elas contaminam mais pessoas justamente porque elas não se isolam, porque estão assintomáticas. Então, não adianta restringir só as visitas de quem já apresentou sintoma, mas veja, o que eu faço questão da gente ressaltar aqui isso não é suficiente. A gente pode restringir saída? Pode. A gente precisa fazer o quê para não gerar uma rebelião? A gente precisa comunicar com cuidado. Os presos já estão numa situação de vulnerabilidade, eles são muitos, o poder público tem pouco controle das unidades prisionais. Se a situação não for comunicada com responsabilidade, então quanto tempo vai durar, o que vai acontecer, por que estão fazendo isso, é natural que os presos também sintam medo diante de uma pandemia e considerando que eles já vivem num ambiente insalubre. Restringir as visitas também não é suficiente. Reitero aqui que a gente precisa adotar medidas no sentido de diminuir a população carcerária, principalmente a população carcerária que faz parte do grupo de risco. E esse é o sentido da resolução do CNJ e esse já é o sentido das decisões que a gente tem visto na Justiça de São Paulo. Tem uma determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo também falando sobre o sistema socioeducativo, que é o sistema que fala sobre os adolescentes. A gente também tem uma resolução do CNJ falando para revogarem as prisões por dívida de alimentos, porque essas pessoas também vão para dentro do sistema e isso incrementa o risco de disseminação. Então, insisto aqui, o que a gente tem que pensar é isso. A gente viu esse caso no interior de São Paulo, uma
pessoa que foi visitar, não é? Estava apresentando sintomas, depois acho que tem suspeita de coronavírus. Pois é, então imagina, isso entra dentro do presídio, aí a gente restringiu as saídas temporárias, então vai estar todo mundo fechado lá dentro. A gente tem uma situação de maior vulnerabilidade, de aglomeração de pessoas, difundiu o vírus. O agente penitenciário que está lá trabalhando, depois ele vai para casa, pronto, a gente já tirou o vírus de dentro do sistema. Vou até aproveitar esse seu comentário para o gancho da informação. Uma mulher de 27 anos foi visitar um preso em Bauru. Ela, com 27 anos, visita o preso que também tem essa idade. Ela tem o coronavírus, já testou positivo. Isso acabou levando esse preso a ficar isolado e o pavilhão todo está sendo monitorado neste momento. E a visita ainda está sendo permitida desde que não sejam pessoas do grupo de risco. Como é que vocês avaliam essa situação? Você acha que a visita deveria ser suspensa imediatamente, Tomé? Claro, não tenha dúvida. Imediatamente. Nós não estamos deixando de receber pessoas nas nossas casas? Nós não estamos nos cuidando muito mais nesse momento? A visita tem que ser suspendida imediatamente porque vai colocar muitas pessoas em risco. Então eu concordo com isso. Eu só queria poder aqui rebater um pouco a questão da crueldade e de colocar palavras, né, na minha boca em relação a dizer que são as pessoas mais pobres e mais simples que cometem crimes. A grande maioria dos brasileiros são pessoas de bem. E eu não acredito que são essas pessoas mais simples que cometem crimes, até porque o maior crime cometido nesse país aqui foi cometido por um ex-presidente da República nosso, que assaltou o nosso país junto com uma quadrilha ao seu lado. Então essas pessoas, infelizmente, moram em locais que são propícios ao crime. É muito mais fácil você sofrer um assalto ou algum tipo de abordagem quando você está passando dentro de uma favela do que quando você está passando numa rua onde você tem um policiamento em volta. Então, de maneira nenhuma, eu acho que as pessoas mais simples são as pessoas que cometem crimes. Mas existem locais que sim são lugares perigosos. Faço aqui um convite para você, Gabi. Vamos entrar numa favela juntos e vamos andar na Oscar Freire. A gente vai ver a diferença entre uma coisa e outra. Gabriela? Tomé, eu acho que você precisa ter cuidado com a forma que você fala. Quando você diz que as pessoas mais pobres elas estão em situação de vulnerabilidade, é uma coisa. Quando você fala que essas pessoas, por estarem em situação de vulnerabilidade, têm uma tendência maior a cometer crime, isso é outra coisa e aí você precisa esclarecer. Gotino, de novo, acho que é muito importante que a gente tome medidas de restringir visita, que a gente tome medidas de restringir as saídas, que a gente possa pensar na suspensão das audiências, mas insisto, a gente precisa pensar no problema como um todo, porque senão não vai adiantar nada, a gente vai continuar com o sistema superlotado e o vírus vai sair do sistema. Suspender a visita não seria uma atitude imediata? Mas ela já está sendo implementada, Gotino. Todas essas atitudes que a gente está falando, elas já estão sendo implementadas. Então é importante, tá bom, vamos explicar para o pessoal. Mas deveria ser para já, né? Porque é legal. Então vamos lá. Tinha um pedido lá no Supremo. Então são duas situações. Primeiro, o pedido no Supremo. Esse pedido no Supremo, que foi feito pelo DDD, teve uma liminar do ministro Marco Aurélio. Essa liminar caiu por uma decisão por maioria no Supremo. Então a gente deixa ele de lado, tá bom? Só que paralelamente a isso, já existiu uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução do Conselho Nacional de Justiça tem diversas disposições sobre sistema penitenciário no sentido de restringir visita, no sentido de restringir saída temporária e também no sentido de a gente reavaliar a prisão de pessoas que estão lá por crimes sem violência ou grave ameaça ou que integram um grupo de risco, doenças pré-existentes, gestantes e lactantes, mães de crianças de até 12 anos e idosos. Aí, paralelamente a isso, então, paralelamente à decisão do STF que caiu, a gente tem a resolução do CNJ. E essa resolução fala sobre saída temporária, fala sobre visita e fala também sobre a análise da situação dos presos, que vão ser analisados caso a caso pelos juízes. Então, a gente já tem essa situação sendo implementada. A gente tem várias resoluções em diversos estados, as decisões são diferentes, tem decisões individuais dos juízes, claro. Mas, como eu disse, já está acontecendo. Vou falar um pouquinho. O Irã libertou... Tinha sido 54 mil presos, depois aumentou. Hoje está na casa de 85 mil presos foram libertados no Irã. Todos que tinham penas leves para cumprir de até 5 anos de prisão, inclusive presos políticos. Isso provocou uma polêmica muito grande no país e no mundo, porque levantou uma discussão internacional. Várias correntes surgiram. Algumas correntes acharam interessante essa medida de precaução, mas também provocou reação e crítica de grupos que acharam a decisão perigosa e absurda. O que os nossos debatedores pensam sobre o assunto? Tomé. Olha, é só a gente ver o país que é o Irã. É um país perigoso, com muita criminalidade, pessoas sendo assassinadas e mortas todos os dias.
Então, o Irã não é uma base para a gente conversar. Nós temos que pegar um país sério. Vamos pegar um país como os Estados Unidos e ver se eles estão soltando os bandidos, as pessoas que estão presas, independente do tipo de crime que eles cometeram nesse momento. A turma vai ficar presa lá. Então, acho que o Irã, para nós, não é um balizador. Nós temos que olhar para as nações que deram certo, para as nações que têm segurança pública de verdade, a qual um policial ele é respeitado pela sociedade, onde os crimes que aconteçam eles sejam punidos com força, para que a pessoa saiba que se cometer crime vai preso. Então, o Irã não é base para a gente poder tirar nenhum tipo de comparação nesse momento. Gabriela? Gotino, o Irã realmente adotou essas medidas, liberou alguns presos com uma pena mais baixa e a gente tem a declaração de autoridades iranianas dizendo que essas medidas vão ser adotadas até que isso não apresente um risco significativo para a segurança da população. Então, sempre importante. O que está sendo proposto, não só no Irã, mas em outros países do mundo, é que a gente avalie a condição do sistema carcerário pensando quem que a gente pode soltar temporariamente para que a gente possa diminuir a população carcerária sem que isso apresente um risco significativo para a população. Então, vamos deixar muito claro que ninguém está propondo aqui uma postura irresponsável das autoridades judiciárias. O que se quer mesmo é responsabilidade. E responsabilidade não só com a segurança, mas também com a saúde pública. Então, a gente precisa fazer uma ponderação, pegar caso a caso e pensar, será que eu posso colocar essa pessoa em prisão domiciliar sem, com isso, acrescentar um risco para a sociedade e aí minimizar o risco à saúde pública? Eu vou usar um exemplo bom que eu mencionei mais cedo, que é o exemplo das prisões por alimentos. Então, a gente sabe que no Brasil é possível que as pessoas sejam presas por não pagar pensão alimentícia. Isso apresenta um risco? Não. Essas pessoas podem ser soltas? Sim. Então, a gente precisa pensar, crime cometido sem violência ou grave ameaça. Será que eu não posso reavaliar a situação de privação de liberdade dessas pessoas, principalmente daquelas que estão numa situação de risco, para que a gente possa lidar com a situação que se apresenta agora? Veja, a proposição do CNJ não é que a gente faça uma reavaliação das medidas ou uma reavaliação das penas, ou que a gente proponha que as pessoas não paguem pelos seus crimes, como está sendo bradado aqui desta bancada, mas é que a gente consiga fazer uma avaliação pontual de como a gente consegue minimizar o risco que é criado pelo nosso sistema penitenciário ser como ele é, e aí independentemente de quem causou essa situação. Temos um problema, precisamos lidar com ele e a gente precisa lidar com os nossos problemas de forma pragmática. Então, por isso que eu pedi, antes de começar a minha fala, que a gente conseguisse fazer uma análise fria, racional, para que a gente não seja contaminado por essa emoção toda, porque, no geral, quando a gente está muito emocionado, a gente não pensa direito. Bom, como eu só tenho 2 minutos antes das considerações finais, então não vou abrir pergunta para vocês, já vou direto para a consideração final e a gente faz uma consideração final com um pouquinho mais de tempo, com 2 minutos. Começo com você, Tomé Abduche, o seu argumento final no grande debate desta sexta-feira. Olha, nós temos um sistema carcerário que é um caos, nós sabemos. A sugestão da Gabriela é uma sugestão muito boa de avaliarmos caso a caso, mas ela é uma solução que não vai acontecer. Primeiro porque nós não temos pessoas para poder fazer esse tipo de avaliação nesse momento que nós temos outras coisas muito mais importantes para avaliarmos, que são as pessoas de bem que estão expostas ao vírus na rua. Como que o nosso sistema sanitário e o nosso sistema público de saúde vai fazer para poder ajudar essas pessoas? Então, no meu ponto de vista, a sugestão é muito boa, mas não funciona. As minhas considerações finais são: população brasileira de bem tem que ser defendida assim. Vamos pensar primeiro nos brasileiros, as pessoas que acordam cedo, que trabalham, que cuidam das nossas famílias. Temos um problema assim carcerário e esse problema, para mim, é um problema que tem que ser pensado após a gente defender os brasileiros de bem. Desejo que dê certo para todos eles, não quero que ninguém morra dentro das prisões do Brasil, que sejam maltratados de forma nenhuma, mas como eu já coloquei aqui, vamos pensar primeiro nos brasileiros de bem, em seguida a gente vai passar a pensar nesse problema grave que veio ocasionado já desde lá de trás. Gabriela Prioli, agora você. O pragmatismo ele surge só quando é interessante. Então aqui o Tomé diz, nós não temos pessoas para avaliar caso a caso, mas agora há pouco a gente estava defendendo que os presos que apresentam algum sintoma fossem colocados em isolamento num sistema carcerário que não tem espaço para as pessoas viverem de forma digna. Então, veja, a escassez de recursos, ela só serve como argumento quando interessa para defender. Então, temos escassez de pessoas, mas nós temos juízes no Poder Judiciário de
fato, as atividades judiciárias estão sendo suspensas para todos aqueles assuntos que não são urgentes, a reavaliação da situação de pessoas que estão dentro do sistema carcerário e fazem parte do grupo de risco, elas consubstanciam um assunto urgente, então essas decisões pelo sistema judiciário foram mantidas, tanto é assim que o sistema judiciário tem se pronunciado em casos específicos para dizer se as pessoas podem ser retiradas do sistema carcerário. E aqui eu vou usar a fala do Tomé, então, para dizer o seguinte: é justamente para proteger o brasileiro de bem, seja lá o que isso significa, que a gente precisa avaliar com seriedade e racionalidade a situação do sistema carcerário. Vou insistir aqui na minha fala, embora eu acho que já tenha ficado muito claro. Se a gente não tirar um pouco de gente de dentro de um sistema que torna esses indivíduos muito mais vulneráveis a esse vírus, a gente vai sofrer as consequências como sociedade. Então, eu comecei a minha fala dizendo, eu, pessoalmente, acredito que deveria ser suficiente para a gente avaliar essa questão, a análise sob uma perspectiva solidária. Mas ainda que não seja possível para todo mundo fazer esse tipo de análise, ainda que a gente discorde em relação a esse ponto, hoje, mesmo sob uma perspectiva egoísta, é fundamental que a gente analise a situação do sistema carcerário, porque fechar os olhos para o que acontece dentro dos presídios vai causar um dano para todos nós. Muito bem. Gabriela Prioli, obrigado pela sua participação mais uma vez no Grande Debate. Tomé Abduch, muito obrigado. Este é o Grande Debate. Hashtag Grande Debate, você pode ir lá nas redes sociais fazer o seu comentário. O que você achou? São pensamentos diferentes, visões diferentes sobre um tema relevante. Todo dia a gente está aqui trazendo pluralidade para você, opinião, análise, informação.